Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 6. Isaías 6. Tá? Vamos lá, por favor, se você trouxe sua Bíblia. Isaías 6. Ó, Lucas. É estranho o Lucas aí. Sempre está seguindo, tocando. Que Deus restaure suas mãos, meu filho. Mas é bom você sentar um pouquinho também com a sua esposa e receber o nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías 6, desde conhecido nosso, Isaías, profeta maior Isaías. Todos acharam? Isaías 6, apenas o verso 1 nós vamos ler, tá? Você está, os obreiros, por favor, depois de beber água, fala sempre. Isaías 6:1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Vamos ler mais. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aí, vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Pai santo e amado, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos entregar as nossas vidas agora diante de ti, te pedindo graça, misericórdia, perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai. Oh Senhor, que essa noite nós possamos escutar a tua voz, que possamos responder ao teu chamado, Pai. Tira tudo aquilo, Senhor, de contrário à tua vontade sobre nós, toda angústia, todo ataque das trevas sobre nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, Pai. Oh Senhor, que nós possamos sair daqui alimentados e revigorados pela tua palavra, Pai. Que nós possamos sair purificados pelo teu fogo que nos toca, Senhor. Pai, nos ministra essa noite, Senhor. Toma de conta de cada vida aqui, Pai. Senhor, nós chamamos os teus anjos e que eles selem esse ambiente, Pai. Senhor, que nada impeça de os teus filhos receberem essa semente, e que essa semente caia numa boa terra, Pai, e que essa semente frutifique a 30, a 60, a 100, Pai. Nós te damos honra, glória e louvor, e te recebemos, Pai, com muita alegria e com uma salva de palmas, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, o título dessa mensagem de hoje é: para onde olhar na hora da crise? Para onde nós olhamos na hora da crise? Todos nós estamos sujeitos a passar por dias difíceis. Todos nós estamos sujeitos a passar, como o apóstolo Paulo diz, por dias maus. Eu mesmo, e sou alguém muito transparente, não uso máscara da autopiedade. Eu mesmo, desde sábado para cá, não estou muito bem, estou angustiado, estou aflito, muito ataque, muito peso. Confesso a você que chego aqui hoje me sentindo fraco, mas é quando estamos fracos que o Senhor nos faz forte.
É quando somos pequenos, é quando somos dependentes dele, é que ele nos usa conforme o querer dele e a vontade dele. Tem dias que nós não estamos bem. E nós precisamos ser sinceros. Nós não precisamos usar máscaras, querido. Não existe qualquer super-herói. Não existe qualquer outro nível, não. Quanto maior o nível que nós temos, quanto maior o alcance, quanto maior o avanço ministerial, mais é os ataques sobre as nossas vidas. Às vezes a gente romantiza algumas coisas, às vezes romantiza o pastoreio, romantiza o ministério. Deixa eu te falar, você não sabe da missa um terço, querido. Você não sabe da missa um terço. O que eu te peço, ore pelos seus pastores, ore pela sua liderança, ore pela sua igreja, para que ela esteja de pé. Porque há dias que nós não estamos bem. Há dias que as crises batem na nossa porta. E olha como o Senhor é poderoso. Ele dá uma palavra que fala primeiro comigo e depois fala com vocês. Para onde olhar diante da crise? Para onde olhar quando de repente uma enfermidade chega e nós não sabemos administrar, não sabemos lidar? Para onde olhar quando os nossos filhos começam a se afastar do caminho do Senhor? Para onde olhar quando as crises emocionais, existenciais começam a vir sobre nós, queridos? Há crises que não são não administráveis. Há crises difíceis de nós ponderarmos. A maioria de nós até mesmo é solitário. A gente às vezes está cercado de pessoas, mas não tem com quem desabafar. E nós precisamos expor as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, para que, como diz Tiago, confessando os nossos pecados para uns para com os outros, nós possamos sarar, nós possamos ser curados, nós possamos ser transformados, restaurados. Mas o fato é que as crises batem à nossa porta. Talvez você está aqui hoje, talvez assim como eu, você veio e não estava muito bem. Mas eu te falo, você veio para o melhor lugar, que foi a presença do Senhor. Eu sempre fui alguém que, há muitos anos, eu nunca deixei de estar no culto, independentemente de como eu estava. Às vezes eu vim até ministrar uma palavra, e não estava bem, tinha passado por alguma situação no meu dia anterior, até por prejuízos financeiros, por situações, mas eu nunca deixei de vir, porque eu entendia, e eu entendo que é na casa do Senhor que somos curados, restaurados e revigorados, Senhor. Então é na casa do Senhor, e esse verso sempre veio muito forte dentro de mim. É quando somos fracos que o Senhor nos faz forte. Às vezes nós queremos ser fortes, queremos usar uma máscara que nós estamos. Não estamos, nem sempre estamos. E isso expõe a nossa humanidade. Isso expõe que somos humanos, somos seres humanos. Isso expõe que necessitamos e carecemos da dependência do Espírito Santo. Mas que crise você tem enfrentado? Qual aspecto da sua crise? Aonde é a sua crise? É relacional? É familiar? É emocional? É financeira? Que crise você está vivendo? É na sua família que você parece que perdeu o controle? É na sua casa? É na sua empresa? Nos seus negócios? Que crise nós estamos vivendo? Então, a pergunta que fica para nós, de base do texto que lemos, é para onde nós vamos olhar quando estamos vivendo crise. O texto que eu acabei de ler, Isaías 6, aqui está instalada uma crise. Porque o capítulo anterior vai falar de vários ais. O povo estava vivendo totalmente afastado dos caminhos do Senhor. Verso capítulo 5. E agora no capítulo 6, o rei Uzias morre. Por isso o texto começa a dizer: no ano da morte do rei Uzias, se instaurou uma crise.
morreu o rei. O trono está desocupado. O trono se desocupou. E agora uma crise econômica, uma crise social, moral e espiritual se instaurou em Israel. E é esse cenário que Isaías começa a descrever para nós. A partir do verso diz: no ano da morte do rei Uzias. Aí continua dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, os serafins cobriam o seu rosto. Continua o texto. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer diante da crise, para onde devemos olhar? O primeiro lugar que nós devemos olhar é para o alto. Quando nós estamos com crises, quer seja ela de que parte for, de que nível for, de que área for, nós precisamos, como diz o salmista, levantar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. É quando parece que aqui na terra nós perdemos as rédeas, aqui na terra o rei morreu, o trono está desocupado, mas aí nós olhamos para o céu e percebemos que o trono lá continua ocupado. Nós percebemos que o Rei dos Reis continua dentro das suas mãos onipotentes, com o controle e as rédeas da nossa vida, da nossa história e da humanidade. Aqui, aqui o rei morre, aqui reis entram e saem, aqui presidentes entram e saem, mas lá não, querido. Lá o trono continua ocupado. Nós precisamos, diante de momentos assim, retirar os nossos olhos desse cenário difícil, desse cenário caótico, e virarmos os nossos olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, enxergando o nosso Senhor e Salvador, que Ele continua no controle de todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo, que crise está batendo à sua porta, talvez uma enfermidade, talvez um problema financeiro grave, talvez uma situação difícil, mas deixa eu te falar, você pode ter perdido as rédeas aqui na terra, mas lá no céu, o Senhor continua no controle das nossas vidas. Lá no céu, o Senhor continua no controle e sentado no trono, querido. Nada mudou lá em cima. Ele continua com todo o domínio, com toda a sua soberania. E como cantamos aqui, um dia Ele vai vir. Ele virá com poder, com o governo nos seus ombros, como diz Isaías 9. Porque sobre Ele está o governo. O seu nome é Conselheiro, é Deus Forte, é Pai da Eternidade, é o Príncipe da Paz, querido. É diante desses momentos que nós precisamos tirar os olhos desse cenário. Às vezes nós olhamos muito para Ele, e aí nós começamos a fraquejar, nós começamos a duvidar, olhamos demais para os gigantes, olhamos demais para as dificuldades, olhamos demais para as crises que se instauram sobre as nossas vidas, e esquecemos de olhar que o nosso Deus é maior do que todas as coisas, querido. O nosso Deus é quem tem a última palavra. O nosso Deus que é o médico dos médicos. O nosso Deus que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Primeiro lugar onde nós devemos olhar em meio à crise é para o céu, é para o alto, é para o nosso Deus. Amém? Você está aí? Então, aqui o texto diz que até os serafins, quando nós estudamos angiologia, os serafins são seres de fogo. Então, os serafins que estão diante de Deus, eles cobrem o seu rosto. Olha o tamanho do teu Deus, o tamanho do poderio do teu Deus. Os serafins cobrem os rostos. Então, querido, quando as crises nos encurralam na terra, quando parece não ter saída para nós, que nós possamos olhar para o alto, que nós possamos olhar para o nosso Deus. Os tronos aqui ficam vazios, o trono dele nunca fica vazio, está ocupado. Amém? Levante os seus olhos para o alto. É nele que encontraremos direção, é nele que encontraremos segurança, é nele que encontraremos renovo espiritual, queridos.
Certa vez, um piloto de avião enfrentou uma grande tempestade. Os passageiros estavam apavorados, mas uma criança continuava tranquila. Quando perguntaram a razão de sua calma, ela respondeu: o meu pai é o piloto e eu estou tranquilo. Queridos, o Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor está no controle das nossas casas. O Senhor está no controle das nossas crises. As crises podem vir, mas se soubermos administrá-las, elas serão pedagógicas. Nós iremos aprender com elas. Olha o que Isaías sai daqui. Você vai ver, ao término dessa palavra, o que Isaías começa com uma crise. E de uma crise, o rei morreu. No ano da morte do rei Uzias, aí Isaías tem uma experiência sobrenatural com Deus, querido. A crise se instala na terra e Isaías diz: eu vi o Senhor. Querido, olha, é porque você não, só lendo esse texto, era para você estar sentindo a presença de Deus, porque imagina a visão desse homem. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Ele, diante da crise, teve uma visão sobrenatural, teve uma experiência sobrenatural, porque as crises são pedagógicas, as crises nos ensinam, as crises moldam o nosso caráter, querido. A crise pode mudar o mundo ao nosso redor, mas nunca muda o fato de que Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Segundo lugar, na crise precisamos olhar ao redor. Isaías agora olha ao redor e ele vê a sociedade caída, ele vê pecados, ele vê apostasia, ele vê uma situação difícil. Por favor, não se distraia, preste atenção aqui, tá? Por favor, não se distraia. Então Isaías olha primeiro para cima e agora Isaías olha ao redor. O cenário aqui era um cenário difícil. Era uma crise econômica, mas também uma crise moral e espiritual. O povo estava se desviando e se afastando do Senhor. O povo estava levantando altares a outros deuses, querido. Então Isaías olha para essa situação, faz um diagnóstico ao seu redor e ele lamenta. Ele fala um profundo ai, um profundo lamento, um profundo clamor. Deixa eu te falar, se você olhar para a sociedade hoje, não é tão diferente, querido. As pessoas estão cada vez mais distantes do Senhor. As pessoas estão cada vez mais afastadas do Senhor. As pessoas às vezes até gostam de vir à igreja, mas são apenas simpatizantes e não discípulos. O evangelho virou um evangelho de modismo. O evangelho virou um evangelho de coach, de palavras de vitória. Deixa eu te falar, o evangelho não é isso, querido. Não é isso. Lucas 9 vai dizer que se você quer seguir a mim, se você quer seguir, olha lá, é uma opção. É se você quiser, querido. É se você desejar. Qual é as qualificações para isso, pastor? Negue-se a si mesmo. Evangelho é isso, querido. A gente está querendo viver o evangelho com os meus desejos carnais, com as concupiscências dos nossos olhos, com os desejos que nós estamos realizando e estamos achando que está tudo bem. Quer seguir a Jesus? Primeiro passo, negue-se a si mesmo. É negar nós mesmos. É negar às vezes até os sonhos, queridos, que nós temos. Sabia que tem sonho que esse sonho não está alinhado com o Senhor? Tem sonhos que nós concebemos no nosso coração, porque Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, querido. O mundo aí diz assim: siga o seu coração, olhe o seu coração e siga ele. Sabe o que a Bíblia diz? O coração do homem é corrupto, o coração do homem é enganoso, querido. Evangelho é negar a si mesmo. Evangelho é cruz. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Esse é o evangelho verdadeiro, querido.
Não se deixe fantasiar por um evangelho que só massageia o ego, por um evangelho que não rasga, que não confronta, que não te tira da tua zona de conforto, que não te tira da tua planície. Não, esse não é o evangelho nos confronta, o evangelho penetra como uma espada sobre nós, o evangelho nos confronta. Isaías aqui olha ao redor. Se nós olhássemos ao redor, nós vamos ver como cada dia que passa, a volta do nosso Senhor se aproxima. Cada dia que passa, a sociedade está cada vez com seus princípios invertidos. Era isso que Isaías estava olhando. Olhou e gemeu. Nós precisamos voltar a chorar pelo que a nossa sociedade está vivendo, pelo que a nossa cidade está vivendo, pelas pessoas que estão perdidas, querido. Nós precisamos voltar a chorar. Isaías faz isso, ele chora. Então, primeira coisa, eu olho para cima. Segunda coisa, eu olho para ao redor. Terceira coisa, quando eu olho ao redor, quando eu olho para cima, agora eu vou olhar para mim mesmo. Eu olho para mim, porque todas as vezes que eu me aproximo da santidade do Senhor, Ele diz: eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Agora eu não estou enxergando mais só o pecado do outro, agora eu enxergo o meu. Agora eu olho para mim. Isaías diz: ai Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor e vemos a sua santidade, os serafins gritavam: santo, santo, santo. No hebraico, kadosh, 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 kadosh. A Bíblia diz que o limiar do templo começou a se mover, querido. Era como se essas paredes começaram a se tremer aqui, ó, diante do clamor desses anjos. Aí Isaías olhou para dentro. Aí Isaías fez o que nós vamos fazer hoje diante da ceia. Isaías fez uma autoavaliação. Isaías tirou a lente do outro e começou a olhar para si. E começou a ver dentro de si os seus pecados, as suas fragilidades, o quanto ele ainda tinha que melhorar, o quanto ele ainda tinha que ajustar os seus caminhos. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor revela o quanto nós precisamos dele, o quanto nós dependemos dele, o quanto nós carecemos dele, porque nós somos um povo de lábios impuros. Nós somos um povo obstinado, muitas das vezes rebelde, um povo teimoso. Reclamamos às vezes, quando lemos Êxodo, em ver o povo reclamando e murmurando com Moisés, mas às vezes são do mesmo jeito. Reclamamos, murmuramos, somos obstinados, somos teimosos, somos rebeldes, somos displicentes com a obra do Senhor, somos descompromissados com a obra do Senhor. Precisamos olhar para dentro de nós. Preciso olhar para dentro de mim. Foi isso que Isaías fez, querido. Ao contemplar a santidade de Deus, ele olhou para dentro de si. As crises fazem isso com nós. Revela que eu não sou lá, tal essas coisas não, querido. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele recebe um espinho na carne, pede para que Deus tire. Jesus diz assim: é para que você saiba que a minha graça te basta. Queridos, tem muita gente precisando diminuir, tem muita gente precisando baixar a bola. Ei, você não é nada sem Deus. Ei, você não é o que você pensa que é, não. Ninguém é, querido. Diante da cruz nós somos todos iguais. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus e vemos a sua santidade, a sua majestade, eu vou identificar o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu ainda preciso corrigir veredas da minha vida. Nós precisamos olhar para dentro de nós nesse momento da ceia, principalmente nos examinar.
Será que é o orgulho? Será que é a vaidade? Será que é a falta de perdão? Será que há palavras de murmuração e maldição na nossa boca? Será que estou sendo displicente com aquilo que o Senhor me entregou? Cadê os talentos? Cadê os dons? Cadê a chamada? Precisamos fazer essa avaliação aqui. As crises fazem isso com nós. As crises fazem nós saber que nós não somos nada. Como preguei aqui há um tempo atrás, nós somos apenas um jumentinho. Se o Senhor não tiver montado em nós, querido, e nós vamos fazer a mesma entrada triunfal em Jerusalém, nós não vamos ser recebidos com Hosana, Hosana, não. Ali era Jesus Cristo que estava sendo recebido. Às vezes nós estamos sendo usados como instrumentos, como canal, mas não se esqueça, você é apenas um instrumento e um canal. Se o Senhor sair de cima de você, se o Senhor parar de lhe usar, acabou-se. As crises revelam as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades. A crise traz para nós, e nós voltarmos de novo a fazer como João disse, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que o Senhor apareça, não nós. Se fosse por nós, que Deus me livre. Por nós nada, tudo é por Ele, para Ele, tudo é Ele, tudo se trata dEle, sempre menos de nós. Essas crises são oportunidades para nos aproximarmos de Deus, para sermos purificados por Deus. Isaías revela a sua perdição. Ele diz: Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Precisamos colocar diante de Deus aquilo que somos, queridos. Tem gente que parece que, se você não está bem, querido, não tem problema. Chore na presença do Senhor, peça oração. Hoje, antes de subir aqui, eu pedi oração, orava por mim. Porque eu não sou ninguém sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. Nada. Pare de usar máscaras como fez Moisés. Porque subia ao cume do monte, voltava com o rosto resplandecente, usava um lençol por cima, porque doía quando os outros viam. Mas depois de uns dias, aquela luz saía, e ele continuava com o lençol em cima da cara. Arranque essa máscara da religiosidade, arranque essa máscara da autopiedade. Não. Sabe por que Jesus amaldiçoou uma figueira? Porque aquela figueira aparentava ter fruto, mas não tinha. Isso se chama falsa piedade. É nós olharmos e vermos, não, parece ter fruto, e quando Jesus vem buscar, não tem fruto. Ele amaldiçoou a figueira. Sejamos o que somos, queridos, dependentes, carentes da presença do Senhor. Isaías, ele diz: estou perdido, Pai. Estou perdido, sou um homem de lábios impuros, Senhor. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os meus olhos viram o Rei. O que acontece no verso 6? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Essa brasa foi colocada nos lábios de Isaías. Isaías foi purificado, querido. Quando nós colocamos diante do Senhor, olhamos para dentro de nós, identificamos os nossos erros, as nossas fragilidades, nós somos purificados. O Senhor nos purifica, porque um ouro, entenda, um ouro só se torna puro quando é colocado no fogo. Às vezes Deus nos permite passar pelas crises, nos permite às vezes ser moldado. Parece que ele está sendo espremido. Não sei se você já teve essa sensação. Eu já tive várias vezes.
parece que eu estou sendo surpreendido assim. Eu digo, Senhor, não vai sair mais nada daí. Não vai sair. O ouro sendo colocado no fogo para se tornar puro, querido. Você sabia que as nossas obras vão ser passadas por testes? Para ver se elas não são palha, para ver se elas não são feno, ou para ver se elas são ouro. As nossas obras passarão pelo teste, querido. Precisamos saber quem somos em Deus e expor aquilo que somos verdadeiramente. A crise tem esse poder de refinar a nossa fé. A crise tem esse poder de refinar o nosso caráter, tirar qualquer impureza da nossa natureza pecaminosa. Muita gente com orgulho dentro da igreja, com soberba. Talvez o Senhor vai precisar te refinar, te sujeitar a situações, para que saia um óleo melhor, para que saia um óleo mais puro, para que saia um ouro passado pelo fogo, pelo teste do fogo. Isaías estava vivendo isso. As crises nos fazem olhar para dentro de nós, enxergar o quanto somos carentes e dependentes dele. Enxergue isso. Você pode ter todos os dons, você pode ter toda a oratória, você pode ter toda a teologia, você pode ter todo o conhecimento. Sem Deus não existe nada. Você pode tocar isso, aquilo, sem Deus é nada. É casca. É casca. E aí nós olhamos para dentro de nós, reconhecemos quem somos, reconhecemos que estamos perdidos, reconhecemos o nosso estado pecaminoso. Aí o Senhor vem e faz o quê? Nos purifica. Toca em nós. Olha o que o verso 7 diz: com a brasa tocou a minha boca, e diz: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. O Senhor nos purifica. O Senhor arranca as iniquidades, as transgressões, os pecados. Ele vai arrancando, vai nos purificando. Aí, por último, 4, Isaías agora olha para frente. Primeiro ele olhou para si, porque assim devemos fazer diante da crise, olhar para o alto. Depois ele olhou ao redor. Depois ele olhou para dentro de si. Agora ele olha para frente. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua vulnerabilidade, foi purificado pelo Senhor. Aí olha o verso 8 que diz: depois disso eu ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías responde agora o chamado de Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aquele mesmo Deus que expõe as nossas fragilidades e pecados, agora é um Deus que nos incumbe ao nosso chamado, que nos impulsiona ao nosso chamado, que diz: ó, quem há de ir por mim? Esse chamado ecoa, querido, ecoa até hoje. Mas esse chamado não é likes, esse chamado não é reputação, esse chamado não é prestígio na terra. Esse chamado é cruz, é renúncia, é sacrifício, é abdicação. Mas eu posso te garantir uma coisa: se você entregar a sua vida para Deus aqui na terra, como Ele entregou a vida dele na cruz, eu te garanto que você passará uma eternidade com Ele. Você vai dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena ter pagado o preço, valeu a pena ter sido moldado por Ele. Esse Deus que continua no trono, esse Deus que purifica o nosso pecado, esse Deus de restauração, também é o Deus da comissão, querido. Está chamando você: eis
Cadê a tua resposta? Quem há de ir por mim? Qual a tua resposta? É uma comissão, querido. Ele nos perdoa, Ele nos restaura, mas agora Ele nos comissiona. Ele nos comissiona. Quem há de ir por mim? Olha que coisa forte. Quem há de ir por mim? Isaías agora diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Nunca peça isso, querido, sem ter passado por essas etapas. Nunca queira queimar etapas do processo que Deus tem para a sua vida. Nunca queira. Viva as etapas ministeriais. Viva as fases ministeriais. Se você julga ter uma chamada ministerial, viva as fases. Não se apresse. Eu nunca tive pressa de ser enviado como pastor. Nunca tive pressa. As pessoas me perguntavam, me chamavam: você já é um pastor? Você... Eu digo: não tenho pressa. Porque eu sei que na hora que Ele me enviar, Ele vai me quebrar também, Ele vai me moldar, Ele vai me refazer. Lembra o louvor que tu acha bonito? Perdendo tudo, o dono dos meus dias, aquele que eu entrego tudo. É isso que é. Viva cada fase, cada etapa da sua vida. Esse Deus Santo purificou, restaurou, e agora sim Ele comissiona Isaías. Agora sim Ele abre uma janela de chamada e diz: quem há de ir por mim? Talvez isso esteja tocando no seu coração hoje, querido. Quem há de ir por mim? E você sabe que você deu uma chamada, e você sabe que você está sendo comissionado pelo Senhor. Como você responde? A crise aqui nos ensina que ela nunca é o fim. A crise começa no verso 1 do capítulo 6. Mas é o início de um propósito da vida de Isaías, querido. As crises fazem isso com nós. As crises têm propósito. A crise na hora é difícil. Não entendemos, não compreendemos. E no final dela, o Senhor revela um propósito que Ele tinha para nós. Ele comissiona Isaías. Então nós olhamos para 4 coisas: para o alto, olhamos para ao redor, para dentro de nós, não foi isso? E olhamos para a frente. Eu queria que você abrisse agora 1 Coríntios. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Vou esperar você achar. Primeira Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazem isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Verso 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pastor, saí de Isaías e veio para Coríntios. Porque da mesma forma que olhamos para 4 lugares, na ceia também eu olho para 4 lugares.
Eu quero fazer essa associação hoje para o nosso culto de ceia. Primeiro lugar que nós olhamos quando estamos diante do ritual da ceia. O Senhor Jesus só deixou 2 rituais para nós. Você sabe qual é? A ceia e o batismo. Só existem 2 rituais para nós hoje: ceia e batismo. Todo mês nós ceiamos. Então, primeira coisa, não vou demorar, é que a ceia nos faz olhar para trás. O verso 26 diz: porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, o que eu anuncio? O que eu anuncio? Eu anuncio a morte do Senhor. A cruz e a ceia nos faz olhar para trás e lembrar que aqui é uma representação do corpo e do sangue de Jesus. Eu percebo que nos nossos dias nós perdemos um pouco essa essência do culto de ceia. Eu vivi cultos de ceias que os cultos de ceia eram só choro, era só lamento, porque tinha um entendimento de que aqui era corpo e sangue. Por isso que a ceia nos faz olhar para trás. O Senhor nos diz: não lembre do dia do meu nascimento, lembre da minha morte, lembre de como eu morri, do preço que eu paguei. Primeira coisa que nós fazemos antes do nascer, lembre da morte de Jesus. Não torne o sacrifício do Senhor em vão. Não viva de qualquer jeito, não viva de qualquer maneira. Ele pagou um preço por nós, um preço de cruz, um preço de sangue, um preço de ser zombado, de ser cuspido, de ser chicoteado, um preço alto. Na sua humanidade ele disse: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Ele estava no Getsemane. Getsemane no hebraico é lugar de prensa. Depois ele vai ser crucificado no Gólgota. Gólgota significa caveira. A parte vertical da cruz já estava lá enfiada. Jesus trazia a parte horizontal da cruz nos seus ombros. E ele vinha sendo cuspido, sendo açoitado, sendo zombado. Tu não diz que é o Rei dos Reis? Uma coroa de espinho na sua cabeça. E o nosso rei vinha cumprindo isso, querido. Quando chega lá, a parte vertical cravada, porque era Gólgota, era caveira. Olha o que estava cravado? A cruz. Por isso que em Romanos diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? O Senhor estava cravando a cruz na caveira. Tchau. E a cruz e a morte estava sendo vencida aqui. A parte horizontal estava sendo colocada no lugar. As mãos de Jesus sendo cravadas no prego, os pés de Jesus. Ele pagou o preço. Por isso o apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios: lembre da morte de Jesus. Olhe para trás. Lembre do sacrifício que ele pagou. Lembre do preço que ele pagou. Não viva um cristianismo raso, não viva um cristianismo superficial, porque foi pago um preço alto por você. Um preço alto, igreja. Segunda coisa que nós devemos olhar para frente. O verso 26, parte C diz: até que ele venha. Nós devemos olhar para frente. A cruz nos lembra que esse Senhor, lá em João 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitos lugares, e se não fosse assim eu não vos teria dito. Eu vou, mas eu vou preparar lugar e eu voltarei. A ceia nos faz olhar para trás, mas a ceia nos faz olhar para frente. As crises batem na nossa porta,
Mas eu preciso ter o entendimento que o nosso Rei um dia voltará para nos resgatar desse mundo caótico, desse mundo complicado. Ele vai vir, querido. Ele vai vir. Quando Jesus ele ressuscita, ele deixa um lençol solto e ele deixa um lenço dobrado em cima do seu corpo. Quando estudamos a cultura judaica, nós vamos ver que quando um senhor estava comendo na mesa e ele por algum motivo ia se levantar e depois voltaria para continuar a sua refeição, sabe o que ele fazia com o lençozinho que ficava para ele ali? Ele colocava esse lenço dobrado. Olha, escravo, olha, fulano, não deixa no meu prato ainda, porque eu estou indo, mas eu retorno. Quando ele terminava a refeição, ele pegava o lenço e jogava o lenço aqui. O criado dele já entendia que podia recolher os pratos. A primeira pessoa que vê esse lenço dobrado, a palavra diz que é Pedro. Pedro enxergou o lenço dobrado lá no túmulo de Jesus. E sabe o que esse lenço dobrado simboliza para nós? O nosso mestre vai voltar. Ele foi preparar um lugar, mas ele vai retornar. E ele é fiel para cumprir a obra que começou nas nossas vidas. Devemos olhar para frente. A ceia aponta para a segunda vinda de Jesus. Essa é a nossa esperança, querido. Terceira coisa é que a ceia também nos faz olhar para dentro de nós. O verso 28 diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aí nós olhamos para dentro de nós. Aqui a ceia não é só para quem é batizado, porque a Bíblia não deixa esse critério para nós. O que a Bíblia diz é que o homem precisa examinar a si mesmo e assim comer do pão e do cálice. Você olha para dentro de si mesmo, e se você está vivendo práticas pecaminosas, peça perdão ao Senhor, corrija as suas rotas, examine-se a si mesmo, porque já olhamos para trás, lembrando da morte de Jesus, olhamos para frente, lembrando que um dia Ele virá, e agora nós olhamos para dentro de nós. Porque Isaías fez lá, olhou para dentro de si, enxergou os seus erros, as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. Examine-se o homem a si mesmo. Paulo está dizendo: olhe para os seus irmãos, examine os pecados dos seus irmãos, examine os seus, olhe para dentro de você, faça um check-up espiritual, exame pessoal. Nós não podemos comer do pão e beber do vinho sem essa análise, sem essa investigação dentro de nós mesmos, sem essa análise do nosso coração, das nossas atitudes, de como temos procedido. Não, temos que examinar a nós mesmos, não ser juiz dos outros, mas ser juiz nosso. Amém? Vocês estão aí? Volte a atenção para você, investigue o seu coração, analise a sua vida. Não fuja desse momento particular e pessoal. Esse é um momento seu com Deus. Tem gente fugindo da ceia por causa do pecado, mas fuja do pecado por causa da ceia. Se você acertar a conta com Ele hoje, pedir perdão e não voltar a fazer mais, você pode tomar sua ceia, meu querido. Você pode tomar ceia, mas não fuja da ceia por causa do pecado, dessa prática pecaminosa, de continuar nessa vida, porque a ceia é instrumento de restauração. A ceia é a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e corrigirmos as rotas e pedirmos perdão de forma genuína
A ceia é um momento de reconciliação, é um momento de restauração, de cura, onde os nossos sentimentos devem estar aguçados e examinarmos a nós mesmos. A ordem de Paulo é: examine-se e coma. Não é examine-se e fuja. Examine-se, peça perdão se necessário for, e coma do pão, e beba do cálice. Quando temos a consciência da nossa própria indignidade, mas ao mesmo tempo reconhecemos que por meio de Cristo somos habilitados a nos assentarmos na mesa e participarmos dela de forma digna. Porque Paulo diz: aquele que comer o pão e beber indignamente. Qual é a nossa dignidade? Qual a nossa dignidade? A nossa dignidade, entenda isso, preste atenção. A nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Eu saber que eu preciso, que eu careço de uma necessidade. Hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Sempre. Quando Paulo se refere à indignidade, é isso. Nós temos esse entendimento. Jesus, lá no Sermão do Monte, diz: felizes os que são pobres de espírito. Pobreza de espírito. Tanta gente querendo se fazer rico. Felizes os pobres de espírito. Aqueles que têm essa consciência, a consciência da sua indignidade, a consciência que precisa do Senhor. Quanto mais eu reconheço essa minha indignidade, mais eu me torno digno de aceitar a mesa do Senhor. Quarto ponto e último: a ceia nos faz olhar ao redor. O verso 33 diz: assim, pois, irmãos meus, quando vos reuni para comer, esperais uns pelos outros. Naqueles dias a igreja de Corinto era uma igreja opulenta e rica. E naqueles dias havia uma festa chamada festa ágape, uma festa do amor, onde na ceia cada um levava pratos, e havia muitos ricos, e os ricos traziam os seus banquetes, mas havia muitos pobres. E a igreja estava dividida, ficavam os ricos com os seus banquetes e os pobres sem nada. Por isso que quando nós lemos todo o capítulo 11, pelo menos a partir do verso 17, Paulo está exortando a igreja de Corinto. Ele está dizendo: não é assim. Por isso o verso que lemos, verso 33, diz que no momento da ceia eu devo esperar uns pelos outros. A ceia precisa ser eu olhar para os lados. A ceia eu preciso saber se o meu irmão do lado está tendo comida na sua mesa. A ceia é eu me compadecer dos pobres. A ceia também é um momento de olhar para os que não têm. Qual está fazendo isso aqui? Precisamos olhar para o lado. A igreja precisa ser família. Pobres e ricos, grandes e pequenos, líderes e liderados. É um só. Não pode existir assim de pessoa, todos juntos, todos em comunhão com os outros. Deve existir perdão, aceitação, comunhão, porque a comunhão não quebra o pecado. A quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. O que enfraquece a igreja é o pecado. O que traz doença para a igreja é o pecado. A atitude dos crentes de Corinto é não esperar pelos outros, desprezava os outros, em desacordo com a atitude sacrificial de Cristo na cruz. Nós olhamos para três lados, tanto em Isaías quanto aqui. Aqui nós olhamos para trás, lembrando da morte de Jesus,
Olhamos para frente, lembrando que um dia Ele virá. Olhamos para dentro de nós mesmos, examinando a nós mesmos, uma investigação profunda dentro dos nossos corações, e olhamos para o lado. O louvor pode subir. Queridos, eu não sei como você chegou até aqui essa noite. Talvez assim como eu, você nem chegou muito bem. Talvez você está também angustiado, aflito, temeroso, vivendo crises, vivendo problemas, dificuldades. Para onde vamos olhar diante de momentos assim? Para onde nós vamos diante de momentos assim? Apóstolo Pedro, um homem impulsivo no começo do seu ministério, um homem difícil, um homem complicado, mas depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus tem um outro encontro com ele, agora esse homem é pedra, ou no original, fragmento de pedra. O apóstolo Pedro diz assim: para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras? Momento de nós olharmos diante da crise, diante da dificuldade, querido, para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Aqui na terra as coisas podem perder o rumo, as pessoas podem não ser tão confiáveis, as coisas podem não ser como você imaginou, pensou, idealizou. O trono pode estar desocupado, os reis mudam, os cenários mudam, a instabilidade entra. Mas eu te convido essa noite a levantar os teus olhos e olhar para o céu, olhar para o Deus que continua no trono, continua no controle de todas as coisas, continua com as rédeas da nossa vida nas mãos. Ele não perde o controle, ele continua aqui. Feche os seus olhos em nome de Jesus.